Oi, gente, voltamos. E aí, colocaram na página 48? Vamos lá. Página 48, água e saúde. Vai trazer que a água é fundamental para o funcionamento do organismo, do ser vivo. Porém, na água pode haver alguns seres vivos que a contaminam, né? E aí a gente tem que ter cuidado quando precisamos tomar alguns cuidados ao entrar em contato com ela, com a água. Não só a questão de ingerir, mas também qualquer contato com as mãos, com os pés, precisa-se tomar cuidado. Uma água tratada de qualidade, um ambiente seguro, é obrigação dos governantes oferecer para as pessoas. E aí a gente está falando da questão do saneamento básico. E o que seria o saneamento básico? Tá aí no livro, a gente já viu sobre isso. Que saneamento é a questão do tratamento de água, de esgoto, a coleta e a destinação correta do lixo. Já vimos isso, vocês lembram? Bom, vamos lá. Dê uma lidinha nesse texto completo. Vejam aí no Saiba Mais, na janelinha do Saiba Mais, falando sobre saneamento básico. Leiam tudo direitinho, tá? E aí a gente vai para a página 49, que vai falar sobre a estação de tratamento da água. Observem a imagem direitinho aí, que vai falar sobre o processo, passo a passo, de uma estação de tratamento. E aí ele traz assim, para que a água esteja apropriada para o consumo ou ao consumo humano, as prefeituras e os governos dos estados devem tratá-las nas estações de tratamento, que serve para eliminar sujeiras, substâncias tóxicas e micro-organismos causadores de doenças. E aí ele traz o esquema desse processo da estação de tratamento. E aí ele traz 6 passos, né? O número 1, que é a água que vem dos rios, que é retirada por meio de bombeamento. O número 2, que é o tratamento de desinfecção. A água recebe cloro, substâncias que vão eliminar os micro-organismos e as algas, né? Temos o passo 3, que é o tanque de floculação, que nesse tanque a água recebe substâncias que juntam as partículas de impurezas misturadas nela, ou seja, aquelas partículas que são invisíveis, né? E aí esse processo consegue juntar essas partículas de impurezas, formando pequenos flocos para posteriormente ser retirados. O tanque de decantação é justamente onde esses flocos de impurezas vão ser depositados no fundo desse tanque. E temos o passo 5, que é a filtração, onde a água passa por camada de cascalhos, areia grossa e areia fina, que seguram as partículas de impurezas não retiradas anteriormente nesse processo de floculação. Temos também aí o número 6, que é o reservatório de distribuição. É o passo final do processo de tratamento da água, da estação de tratamento, que é a água, que é o reservatório de distribuição, onde a água fica armazenada, né? A água já tratada, que será distribuída tanto à população como às indústrias, tá? Leiam com calma direitinho, que dá para entender bem simples esse processo. Página 50, temos algumas doenças relacionadas à água. Por exemplo, temos a amebíase, a cólera, a esquistossomose, a febre tifoide e a leptospirose. Gente, essas doenças, elas são, a forma de transmissão é praticamente a mesma, né? A água não tratada, os sintomas são bem parecidos, mas alguns diferem do outro. E a forma de prevenção é basicamente a mesma, que é lavar os alimentos apenas com água potável antes de ingerir, a questão da higiene pessoal, que é muito importante, né? Tomar banho sempre, lavar bem as mãos. Temos também a questão do saneamento básico. O saneamento básico entra na forma de prevenção de todas essas doenças, porque é a questão de tratar água, tratar esgoto e a coleta correta do lixo, né? Então, leiam direitinho a página 50 e a página 51. Cada uma dessas doenças temos 5 doenças que são relacionadas
a água, tá? Leiam direitinho, de uma por uma, que dá para entender. Tá bem simples e são bem parecidas, tanto os sintomas, como a forma de transmissão e a forma de prevenção, porém não é a mesma coisa. Cada uma tem suas características, tá? A voz deu uma falhada agora, né? Mas vamos lá. Ó, na página 52, vocês vão fazer a atividade. O primeiro quesito diz assim: leia a frase a seguir e responda a questão. As pessoas podem consumir água de um rio ou cachoeira sem problemas, desde que a água esteja bem transparente. Aí a pergunta é: você concorda com essa afirmação? Explique. Será que só porque a água está transparente as pessoas podem consumir? O que vocês acham? Bom, pensem aí e respondam, tá? Segundo quesito. As situações a seguir envolvem riscos à saúde. Ajude os personagens a tomar sua decisão e justifique as respostas. Você vai ler e vai ajudar cada personagem a tomar a decisão, a melhor decisão aqui em cada caso, tá? Terceiro quesito. De acordo com o que você estudou a respeito de doenças que podem ser transmitidas pela água, escreva textos curtos que identifique cada doença, né? Medidas que as pessoas devem tomar para evitar essas doenças. Quais são as formas de prevenção que as pessoas devem tomar para evitar essas doenças, né? E aí entra a questão da higiene, que eu já falei, a questão de lavar bem os alimentos e tal, e tal, e tal. Leiam direitinho o conteúdo que conseguem responder. B. A principal medida que os governos devem tomar para evitar essas doenças, qual é a principal? Explique a importância da medida. Qual é a principal medida que os governos devem tomar para evitar essas doenças? Também está lá no texto, que é a questão do... Exatamente, eu vou dizer porque eu sei que você já sabe. Do saneamento básico. E aí você vai explicar direitinho a importância do saneamento básico aqui, tá? O pesquisando também é para fazer. E aí ele pede para você pesquisar sobre alguns dados da sua cidade, da nossa cidade, certo? O primeiro, descubra de onde vem a água que abastece a sua cidade. O segundo, procure saber se a água que chega à sua residência é tratada. Se for, qual empresa que faz o tratamento? Terceiro, em relação à água que chega pelos canos, qual é o procedimento ou qual procedimento as pessoas de sua casa têm antes de consumi-la? O que é que as pessoas da sua casa, se vai consumi-la, elas costumam filtrar, costumam ferver? Qual é o procedimento que as pessoas da sua casa costumam tomar com a água que chega pelos canos, a da torneira, tá? A página 54, vocês também vão fazer um experimento para entender o que ocorre nas etapas de tratamento, que a gente viu lá na estação de tratamento. Façam direitinho, leiam direitinho, tá? Os procedimentos, os materiais, tá bem explicadinho. Dá para você fazer e responde no caderno, tá bom? A página 55 é apenas para fazer a leitura desse poema sobre o ciclo da água. Faça uma leitura bem como a gente faz as leituras de poemas, tá? Com pausa, respeitando a pontuação, certo? Ok? Boa aula, gente. Qualquer dúvida, estamos aqui para explicar, tá bom? Façam a leitura, respondam as atividades e façam os experimentos, que é muito importante para compreender melhor o conteúdo que foi trabalhado, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula.